Meu nome é João Durval Araújo de Souza, tenho 50 anos, pai de 5 filhos. O futebol entrou na minha vida desde os 8 anos de idade. Nas peladas das ruas vizinhas, a gente brincava desde criança com os amigos aqui na rua Teixeira de Freitas, na Boa Vista. Era o confronto de ruas, na verdade, né? A gente jogava para ganhar um geladinho, para ganhar um sorvete na disputa do jogo, e era realmente muito acirrado. Então, desde criança, o futebol tá na minha veia. Desde criança, a gente tem aquele espírito futebolista de o João Durval, que sempre, desde criança, gostou de fazer gols. Então, isso aí foi a minha caminhada para que já na escola a gente já pudesse fazer um pouco de diferença entre os intercolegiais, entre os intermunicipais das escolas, né? A gente foi adolescente, 13, 14 anos, e a gente já foi aparecendo no futebol de Eunápolis e na região, fazendo muitos gols. Eu desde pequeno tive essa habilidade, essa vontade, esse prazer de fazer gols, esse jeito moleque de jogar futebol. Então, desde os 14, 15 anos, a gente já vinha apresentando bom futebol. E muitas pessoas elogiando a gente, né, pelo futebol que a gente jogava. Então, o futebol desde criança, o futebol raiz já estava na gente mesmo. Aos 17 anos, eu tive a oportunidade de jogar os juniores na seleção de Eunápolis com o professor Bico de Pato, com o professor Aélio. E aí foi quando a gente começou a disputar os juniores e teve uma visibilidade maior. Muitos craques como Tico, Lindomar e outros tantos que jogaram com a gente de Noel. A gente fez aquela participação no Campeonato Baiano de Juniores, onde a seleção de Eunápolis foi a 3ª melhor seleção do estado da Bahia. E aquilo pra gente era incrível. A gente poder viajar para Salvador, para Jiquié, para Conquista, aquela resenha de ônibus, aquela resenha de hotel. Então aquilo foi aumentando cada vez mais a vontade de ser um jogador profissional. Foi quando a oportunidade do professor Bico de Pato estava na seleção eunapolitana, no Campeonato Baiano, e eu tive essa chance de ser convocado. Me profissionalizei com 19 anos, infelizmente com uma lesão, não pude continuar, mas eu participei daquela grandeza do futebol eunapolitano, aquela geração de ouro, né? No último jogo que o Eunápolis empatou 3-3 com Vitória, estádio lotado, e a gente teve aquela participação maravilhosa e ficou marcado no desportista de Eunápolis, cada eunapolitano que assistiu aquela partida. Foi quando eu tive uma oportunidade em seguida com o professor João Traque e a Hélio me deram a oportunidade para que eu possa fazer um teste no Rio de Janeiro, lá no Madureira. Chegando, primeira vez que eu saio assim realmente para fora do estado, né, no Rio de Janeiro, cidade capital, parti com aquela esperança de ser profissional, de ter uma chance, já com 23 anos. E chegando no Rio de Janeiro, graças a Deus, eu me profissionalizei, fiquei 5 anos no estado do Rio de Janeiro, no Madureira, onde joguei profissional, Copa Rio, Carioca, onde tive a oportunidade de conhecer vários jogadores da época, como o Romário, o Júnior Baiano, o Léo Lima, o Souza Caveirão jogou no Flamengo. Então foi uma trajetória muito bonita, que me agregou muito na minha vida como profissional, como atleta. Infelizmente, depois de 5 anos, não consegui caminhar no Rio de Janeiro. Retornei para a cidade de Eunápolis, uma história até bonita, engraçada, porque de jogador profissional eu volto para ser amador. Venho jogar na seleção de Itabela, jogando contra a própria seleção de Eunápolis, onde a seleção de Itabela teve uma superioridade. A gente foi muito bem nessa seleção de Itabela, onde teve vários jogos decisivos contra Eunápolis, e eu pude fazer vários gols na região, e voltando, né, depois de muito tempo a fazer gol jogando amador, né, sendo profissional, e em seguida fazia essa contrapartida, jogando futebol amador e trabalhando de mototáxi para que eu pudesse ajudar a minha família, né? Até mesmo porque o salário de profissional gera um pouco mais, quando você vem para amador, na várzea, você ganha um pouco menos. Eu tinha que me virar nos 30 para que eu pudesse ajudar dentro de casa e fazer esse papel de jogador ao final de semana e o meio de semana trabalhando como mototáxi. Realmente foi muito duro, não foi fácil se adaptar a essa nova realidade.
mas a gente sempre é guerreiro, a gente é dedicado, a gente é pai de família, a gente não tem muita opção. A opção da gente é trabalhar com seriedade, para que a gente possa levar o pão de cada dia. Mas graças a Deus, as coisas foram mudando e eu tive a oportunidade de ir para a Suíça em 2001. 2001 tive a oportunidade para poder jogar futebol na Suíça. Fiz alguns testes em alguns times amadores da Suíça, o Dubendorf, o Lyon de Zurique. E infelizmente, por causa de uma lesão no joelho, uma ruptura que teve entre o menisco e o ligamento, eu tive que fazer uma operação e eu não pude continuar fazendo alguns testes ainda na Suíça. Mas Deus, como sempre, abre outras oportunidades na vida da gente. E aí tive que operar o joelho, passei um bom tempo parado e tive que, mais uma vez, fazer aquela mudança de vida, me adaptar com a realidade. Foi onde que tive a oportunidade de poder ficar na Suíça, conseguir um permisso de trabalho e ficar lá por 20 anos. É o que aconteceu. Um jovem garoto que sai com 23 anos, 24 anos para a Suíça e chegando lá tem um problema no joelho, tem que fazer cirurgia e que tem que se adaptar a uma nova língua, uma nova realidade. Mas como sempre, Deus nos abençoou e nos trouxe a vitória, né? As oportunidades. Fiquei 20 anos na Suíça, continuei no futebol depois, no futebol amador, muito bem reconhecido lá. Tive que sair para trabalhar na construção civil, depois que trabalhar com a limpeza, com mudança, até DJ que não acredita, já fui DJ na Europa também, e de vários bares realmente que lotava, as casas de show lotava, né? E assim, a gente se vira nos 30 da forma que Deus dá pra gente abrir os nossos espaços, né? Graças a Deus, consegui dar uma estabilidade depois de 20 anos para minha família, para mim mesmo, né? Hoje, graças a Deus, me sinto confortável, que eu fui um vencedor e ainda sou um vencedor. Até hoje a gente corre atrás dos objetivos da gente. Hoje um pouco menos, né? Hoje a velocidade da gente já não é como era atrás para fazer um gol de cabeça, dar um chute, fazer um gol e comemorar como antes, né? Hoje a comemoração da gente é poder fazer as conquistas dos nossos filhos, da nossa família e poder dar uma boa educação. Depois de 20 anos, retorno ao Brasil e aqui mais uma vez eu estou jogando aos 50 anos e ainda jogo quarentão e jogo cinquentão, as duas modalidades, né? Graças a Deus continuo ainda fazendo os meus gols, mas além dos gols, reviver sempre uma nova história, reencontrar amigos das antigas, amigos novos que a gente faz cada dia através do futebol. Tem uma geração nova aí de sucesso que vem aí no Intermunicipal, na própria Condesc. Você tem o Nau aí, que é um grande jogador, tá dando exemplo hoje com 40 anos, com aquele vigor, aquela força física, aquela força vontade de vencer. E muitas pessoas podiam aí olhar o Nau como exemplo, porque é um cara guerreiro, assim como eu sou guerreiro. A gente, pelas diversidades da vida, a gente sempre lutou para a gente dar o melhor da gente. E não é porque é quarentão ou porque é cinquentão que a gente vai fazer diferente, né? Os gols continuam, a gente está sempre aí no Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, Guaratinga, sempre estão precisando de um atacante, de um centroavante, matador. Esse currículo não foi eu que dei, foi os próprios amigos que me viram jogar e colocou João Duval, o matador, João Duval, o goleador. Então eu procuro sempre, a cada jogo, a cada equipe que eu participo, dar o melhor de mim, ajudar a equipe e fazer muitos gols. Estou jogando agora no quarentão e no cinquentão de Arraial da Ajuda, onde eu tenho uma diversidade de amigos novos e amizades antigas que se reencontram todos os domingos. E estamos lá mais uma vez, quase chegando à final do campeonato. Então o que acontece? A alegria de jogar futebol continua, o prazer de jogar futebol raiz continua. O que eu posso passar para você que está do outro lado da câmera é o seguinte: nunca desista. O futebol não pode ser a sua única opção. O futebol abre portas para o mundo, para que você possa, assim, em um passo de mágica, você viver tantas aventuras, tantas alegrias. Porque o futebol raiz, o futebol de sangue, é aquele que você joga com prazer. É lógico que hoje tem a parte financeira, mas não tem como você entrar dentro de campo e não deixar a sua emoção, não deixar a sua alegria, a alegria de você brincar, se divertir. Então, você que está do outro lado,
sorria, faça sua arte, dá o seu melhor dentro de campo. Mas além de tudo, seja fiel às suas raízes, seja fiel às suas amizades. Porque na minha vida, as minhas amizades abriram portas que você não tem ideia, gigantes, que seja para trabalhar, que seja para sair para outro país, para viver uma nova história, uma nova situação. E graças a Deus estou aqui hoje, com 50 anos, com alegria, desejando a você que está do outro lado, aos meus amigos, a quem não me conhece, está conhecendo um pouco da minha história, que vale a pena você tentar, vale a pena você querer construir ideias novas, ideias fortes que você vai poder contar da forma que eu estou contando para você. Obrigado mais uma vez por estar buscando eu poder falar do meu futebol, falar da minha alegria. Eu espero que você do outro lado possa seguir o meu exemplo e continuar sonhando. Sonhar não custa nada. Sonhar é aqui, ó. É você levar a vida toda para que você possa conquistar os seus sonhos. Obrigado mais uma vez. João Duval, o atacante que ficou para a história. Meu nome é Alexandre Santana Conceição, mais conhecido como Sandro Baiano, ex-jogador de futebol profissional. O esporte entrou na minha vida desde a minha infância, né? Na época de rua, que hoje em dia você não vê mais isso, né? Arrancando unha, batendo meus babas em travinha de rua. E hoje, graças a Deus, nós temos uma história a ser contada. E na escola o futebol foi um futebol promissor, né? Onde a gente começava, tinha nossas aulas e a partir do recreio, a gente tinha nossa recreação que era jogar futebol. E graças a Deus a gente foi bem suscetível, né? Com a diretoria que a gente tinha, que tinha essa liberação de praticar esse esporte. A nossa adolescência foi uma adolescência bastante, vamos dizer assim, vitoriosa, né? A gente teve uma adolescência bastante com saúde, com disciplina e com muita atividade esportiva. Bom, de futebol amador, a gente começou aqui nas categorias aqui do finado João Baixinho, né? Que foi o cara que mais revelou jogadores aqui em Eunápolis, onde tinha vários craques. E aí, de João Baixinho, a gente teve os campeonatos da cidade, que eram, na época, grandes campeonatos que nós tivemos aqui em Eunápolis, que, por vista, hoje a gente não tem mais isso, né? Mas na nossa época aqui, o futebol aqui era grandioso. Esse campo aqui, para mim, é uma história. É uma história onde foi revelado os melhores jogadores de Eunápolis. Aqui eu tenho uma história bastante gloriosa, né? Aqui é onde eu comecei, aqui é onde eu profissionalizei e aqui é onde eu dei sequência para sair daqui de Eunápolis e curtir alguns jogos profissionais, jogando por algumas equipes profissionais fora daqui da minha cidade. Os jogos aqui no Itamazão eram os melhores campeonatos da região, na realidade, né? Se participava era 12 clubes, mas 12 clubes participativos, onde todas as equipes são equipes boas, equipe competitiva de vários profissionais jogando junto com amadores. E o Itamazão aqui fazia graça você vir pro estádio, que era muito cheio, muito lotado, parecia um micareta. Quando você vinha pra cá com o estádio lotado, a torcida em cima. Então pra gente era muito gratificante jogar aqui no estádio Itamazão, onde foi feito grandes atletas eunapolitanos do futebol, com grandes nomes. O modelinho foi na época que eu vim do Bahia, né? Que eu tive minha participação no Bahia, graças a Deus, categoria de base, onde eu passei um grande tempo, né, com o Nilton Mota, e logo em seguida eu vim para Eunápolis e conheci o modelinho, que era de Arildo Mai. E nesse modelinho, onde era considerada a melhor equipe de sul e extremo sul da Bahia, tanto que nós pegamos o Bahia, ex-campeão baiano, e nesse estádio aqui, nesse gol aqui, nós fizemos 3-0 contra o Bahia, e ainda eu perdi um pênalti, ainda dei os 3 gols meus. Contra o Bahia, com Bebeto Campos, com Edu, com Marcão, Fabão, essa raça toda. Então, assim, foi uma época maravilhosa pelo modelinho e pelo modelo, né? Que era a equipe profissional praticamente. Pra gente aqui, a gente considerava como uma equipe profissional. As oportunidades no futebol que eu tive, né? Tive a chance de estar em Salvador, né? E ser chamado para fazer o teste no Bahia, onde tinha por mais de 200 moleques, para, na realidade, passar 5 jogadores, né? E dentro disso aí eu fui um dos jogadores que eu passei no teste, inclusive eu tenho até o jornal à tarde, até hoje guardado, junto com o Jota Pereira, que foi um dos treinadores da época. Tive a passagem pelo Bahia, tive uma pequena passagem pelo Atlético Mineiro, onde Durães, né, Valdir Santana me levou, como levou Dino também aqui,
um ex-jogador também, craque de bola, e pelo Santos, né? Onde eu tive uma pequena passagem também. E depois disso tudo aí, eu já fui para a equipe profissional, onde eu profissionalizei aqui no Eunápolis. As equipes profissionais primeiramente foi o Eunápolis, né? Que foi onde eu joguei o Campeonato Baiano Juniores e fazia trabalho de base na equipe profissional, juntamente com o treinador Soares Barbosa, e onde eu tinha a minha dirigência como Técio Pereira e Arildo Mai, que foi o que me dava total aval para mim estar na equipe. E daqui eu parti para o Ipiranga, de Salvador, juntamente com o Romário, e parti para o Atlético Teixeira de Freitas, Atlético de Alagoinhas, tive aqui perto do Colo-Colo, e depois parti para Goiânia, que Bom Jesus, depois fui para São Paulo, Ipiranga de Manhuaçu e América de Teoflotone. Então, foi uma carreira bastante vitoriosa. Por onde eu passei, graças a Deus, deixei meu nome. E registrado na carteirinha azul, né, que é da CBF. Cara, o que eu dei de recado para os jovens é que pratique. Pratique, acorde sempre com a bolinha do lado, com o sonho de ser vitorioso, que o sonho sempre pode se tornar realidade. Hoje aqui em Eunápolis, aqui a gente tem poucos campos de futebol. Antigamente a gente tinha vários campos em cada bairro. E hoje a gente vê poucos. É o que fortalece a gente, são os núcleos em cada bairro. E eu tenho a falar para essa criançada aí que corra atrás dos seus objetivos, que hoje o futebol está bem mais fácil do que antigamente. Hoje o futebol, para a categoria amadora, está tendo bastante convicções de você seguir carreira, como antigamente era mais difícil. E tinha muito mais craque. Hoje, se a pessoa tem determinação, essas criançadas tiver determinação e foco e fé, eles vão longe. O Santos Baiano de hoje eu encerrei minha carreira, né? Aos 42 anos, estou com 51 anos, pratico meu esporte, disputo meus campeonatos de veterano, corro meus 7, 8 km todos os dias, quando der para mim correr eu corro, estou sempre na atividade e eu sou um tipo de veterano que não paro. Gosto de estar na minha atividade, gosto de bater meu babinha, gosto de bater meu futebol, gosto de fazer minha corridinha, manter a postura e manter o corpo em dia. Meu nome é Valdinei Alves dos Santos, conhecido como Velho Baia, morador daqui de Eunápolis, Bahia. Tudo começou aqui nessa rua Guaratinga, rua do Doutor Gravatar, quando era menino, com a galera aqui, jogando futebol. Depois teve uma passagem, começamos com o João Baixinho, que foi nosso treinador, né? Aí chegamos até 10, 11 anos, aí pude disputar a Série B do Campeonato Napolitano. Depois, aos 15 anos, fui convocado para a seleção de Eunápolis, né? Onde tudo começou. E aos 16, passei a jogar no Modelo Esporte Clube aqui de Eunápolis. Fui campeão do Brasil em 1980, entendeu? Joguei pela seleção de Eunápolis por mais ou menos uns 4, 5 anos. Fui artilheiro até municipal. Joguei pela seleção de Itabela e também pela seleção de Porto Seguro, onde também fui artilheiro na seleção de Porto Seguro, na seleção de Itabela e demais clubes que eu passei, né? Campeonatos regionais, amador, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Itabela, Guaratinga, Itagimirim, Belmonte, Porto Seguro. Sim, como tudo começou, né? Aí Eunápolis, né? Tinha o campeonato, um dos maiores campeonatos aqui da região, né? Que envolvia várias equipes. Eu joguei no Modelo, né? E todos os campeonatos que tinha, todo ano eu consegui ser artilheiro, direto, né? Sem intervalo nenhum. Eunápolis, o estádio Itamazão era casa cheia, muita gente mesmo ia lá só para nos prestigiar. E eu tive a felicidade, né? E me consagrei como centroavante. Cheguei à seleção de Eunápolis, entendeu? E é onde aí tudo começou, fui artilheiro até municipal. Tive a passagem, eu tive no Americano de Campos, onde fiquei 3 meses no profissional. Mas antes disso, em 87, eu fui para o Triângulo Mineiro, onde fui campeão lá pelo Andorinhas, joguei no RT, no Mamoré, disputei o regional, fui artilheiro com 28 gols. No Amador, pelo Andorinhas, fui artilheiro com 17. E foi assim, onde tudo começou, foi uma passagem brilhante, né? Fiz bastante amizade, me consagrei e até hoje o pessoal se lembra muito de mim, conhecido como Valbaia. Na década de 85, 86, né, aqui tinha muito os empresários, né, como Arildo Mai, Romeu, Ailton Malacari, Dr. Tess e tudo, que eles... Era excelente, né, porque o campeonato napolitano era casa cheia, aquele tamazão, o pessoal vinha nos prestigiar, né, foi sucesso. Foi minha passagem ali, eu gostei bastante de ter disputado esse campeonato, destacou muito. E o público napolitano ia nos prestigiar, adorava, toda tarde de domingo,
tinha passagem que eles passavam ali por ali no Cotó e depois ia ver o jogo dos times de Eunápolis, né? Então, aquilo ali foi gratificante. Marcou demais minha vida. O Itamazão, naquela época de 80, 86, 86, era casa cheia. Bastante gente, 3.000 pessoas, 4.000, entendeu? Todo mundo ali era o lazer que o povo napolitano tinha no domingo. Já esperava dar o domingo, depois de meio-dia, 1 hora, para ficar nos barzinhos e depois assistir os jogos do campeonato napolitano e o intermunicipal. E aí foi top. Eles têm saudade, porque naquela época os grandes empresários investiam no futebol. Todo mundo ganhava. Não era de graça. Vinha jogador de fora, vinha profissional, junto com o amador, era espetacular. O que mais marcou foi, como diretor, Arildo Maia. Uma pessoa que, para mim, foi um dos caras que mais incentivou o futebol napolitano. Inclusive, chegou a profissional, o Eunápolis disputou a terceira, foi campeão. Depois a segunda, depois disputou a primeira do campeonato, né, baiano. E saiu muito bem. Então, isso aí, para mim, a minha maior recordação é isso aí. Fora os outros times que eu joguei, seleção de Porto Seguro, Itabela. Sou grato também onde eu passei no Triângulo Mineiro. Me acolheram muito bem. O RT, o Maimoré, o Andorinhas e o Americano de Campos também. Isso aí tudo gratificante. Mas o Eunápolis, para mim, foi onde tudo começou. O que eu tenho que falar para esses jovens é o seguinte, que em primeiro lugar tem que ter humildade. Entendeu? Porque futebol, se você não tiver humildade, você não chega a lugar nenhum. Entendeu? Porque não adianta você ser bom de bola, não ter humildade, tem que ser pé no chão, entendeu? Respeitar todo mundo. Não pode deixar subir para a cabeça, porque senão complica. Isso aí é o que eu deixo o recado para esses jovens que estão começando. E o povo aqui de Eunápolis, os empresários, que eles possam investir mais no futebol napolitano, né? E não só o futebol, a seleção de Eunápolis, Distrito Intermunicipal, como esses campeonatos de bairro, entendeu? Que possam investir mais. E esses jovens que estão chegando aí, entendeu? Eles merecem incentivo, né? Porque o Eunápolis tem tudo, né? Como se fosse no passado, eu acredito que hoje no futebol mundial devia ter uns 10, 15, 20 jogadores disputando aí. Campeonato italiano, espanhol, português, inglês. Olá a todos, meu nome é Carlos de Jesus Majeski, mais conhecido como Pom Majeski, né? Falar um pouquinho da minha história no esporte, no futebol principalmente. Eu comecei com 9 anos de idade, né? Aquela brincadeira de rua, travinha de rua. E aí apareceu a oportunidade de eu ir para a escolinha, né? Fui para a escolinha, onde eu comecei a praticar esporte na linha como centroavante, né? Na escolinha do João Traque na época. E aí eu fazendo muitos gols, achava que os goleiros tomavam muito gol fácil, acabei indo para o gol depois disso. E aí acabei aí virando um goleiro de base, consegui, né, jogar com 16 anos, fui para o Rio de Janeiro, onde eu atuei no Campo Grande Esporte Clube, disputei 2 cariocas de infantil e juvenil lá pelo Campo Grande, né? Através do Campo Grande do Rio, onde eu tive uma contusão, onde quebrei o braço, na época que eu estava na melhor fase da minha vida do futebol, e acabei retornando para Eunápolis, né? Nesse retorno, eu tinha que ter desistido um pouco do futebol, aí resolvi voltar a jogar futebol, comecei de novo na linha, e aí retornei ao gol. Aí foi minha primeira oportunidade em 2003 na seleção de Eunápolis, né? Eu com apenas 17 anos, iniciei meu primeiro intermunicipal, né? O professor na época era o Soares Barbosa, o Bico de Pato, né? E a gente começou ali na seleção, cada vez mais sentindo o gosto, né, de você defender as cores da sua cidade, muito importante para quem pratica principalmente o esporte, o futebol em si. E foi daí que o gosto começou a aumentar pelo esporte. Comecei a jogar várias competições, campeonatos em cidades circunvizinhas, campeonato intermunicipal, e chegou até a oportunidade, meu último intermunicipal, em 2013, pela cidade de Itabela, onde eu tive uma contusão no joelho. Acabei encerrando dessa época, fui como treinador de goleiro, através do convite do Marcos Corrêa, e aí fui seguindo a vida na comissão técnica, tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar técnico, e no ano passado recebi o convite do Elinho para ser aí o treinador da seleção da minha cidade, Eunápolis, dirigir a seleção no intermunicipal, né? A gente fizemos uma boa campanha, uma seleção que entrou ano passado desacreditada, e a gente conseguiu aí, na verdade, fazer uma boa campanha, chegando em 6º colocado no ano de 2024 intermunicipal. Esse ano
através da Secretaria de Esporte, em nome do nosso secretário Thiago, recebi o convite para estar dirigindo de novo a seleção de Eunápolis, né, no novo projeto, Copa Condesp, e graças a Deus, né, estamos aí firmes, né, empenhados, conseguimos chegar na grande final, agora é lutar para buscar o título. E o esporte na minha vida sempre foi tudo, esporte, eu sempre, na verdade, respirei esporte, pratico esporte até hoje, bato meus barbinhas no sítio do Alecrim, inclusive, né, jogo os campeonatos quarentões ainda como atacante hoje, mas o esporte para mim, na verdade, é tudo, né, sempre incentivei, tive o projeto Escolinha de Goleiro, né, tô sempre, através do esporte, com certeza, vem frutos bons, e eu sempre, além de praticar, também incentivo muita gente a praticar esporte, mexo com locução de esportiva, faço narração de futebol, trabalho em rádio, então o esporte hoje para mim, na verdade, né, com certeza é tudo, e aonde eu vou, eu levo o nome do esporte, né, sempre bem alto, porque eu sei que o esporte muda vidas e o esporte também mudou a minha vida. No esporte, né, a minha vida é uma das coisas que eu sempre levo comigo, né, foi uma das melhores épocas da minha vida em si, através do esporte. Foi quando eu estive no Rio de Janeiro, né, ali eu estava fazendo o que eu mais amava, tendo as plenas condições, né, você praticar, inclusive, morar em uma concentração, onde vivia 64 jogadores, né, você jogar contra... Hoje, você vê na televisão aí, como Adriano Imperador, já tive o prazer de jogar contra, né, jogar do mesmo lado do Wagner Love, que foi meu parceiro de quarto, inclusive, no Campo Grande, um cara que é exemplo, né, até hoje o Wagner ainda joga profissionalmente, mas foi um cara que passou por um grande clube, como o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, e foi um cara que, na verdade, sempre foi humilde também, um cara que sempre, né, o Wagner sempre também aconselhou sempre o bem, e eu tive esse aprendizado aí, tive o prazer de jogar com o Wagner, entre outros jogadores, Reginaldo da Itália hoje, muitos jogadores, inclusive o Leandro Bambu, que encerrou agora no CSA, jogou no Atlético Paranaense, então são pessoas que realmente eu convivi ali, a melhor fase da minha vida, né, que era fazer o que eu mais amo, que era jogar futebol, né, você realmente jogar num grande clube e praticar aí um campeonato carioca, como eu fiz 2 campeonatos carioca, né, não cheguei a ser profissional, tive a contusão muito cedo, né, através disso eu vim embora, tinha desistido, mas chegou aqui, tive outra motivação, consegui recuperar aí a contusão no braço e voltar a agarrar na seleção. Então, a melhor fase da minha vida foi essa época aí, que eu com certeza tive a oportunidade de estar vivenciando lá no clube de futebol, aqui fora da minha cidade, lá no Rio de Janeiro. Hoje, como técnico, né, tenho também, hoje, dia 2 de novembro, vou aí com certeza ter o jogo mais importante da minha vida como treinador, né, o jogo onde a gente decide aí a primeira Copa Condesp, dentro de casa, diante do nosso torcedor. Então, esse jogo para mim também, com certeza, vai ficar marcado na minha história como treinador, como desportista, porque a gente sabe da importância que é, com certeza, trazer um título para a cidade onde você nasce, para a cidade onde você ama. Então, esse, com certeza, como treinador, vai ser o jogo mais importante da minha vida. Para a juventude, né? Para a juventude, a gente sabe que o futebol em si é o esporte mais amado do mundo, né? Para os jovens aí, né? Pratique esporte, velho. Se você não quer praticar o futebol, procure outra área do esporte, porque o esporte resgata a vida, o esporte, com certeza, tira muita criança da rua, o esporte aí em si, ele nos traz só coisas boas, só os bem, o esporte nos traz amizade, né? Então, futebol principalmente. Então, você aí, que é jovem, né? Que não pratica esporte ainda, procure uma escolinha, procure um projeto para estar fazendo parte do esporte, porque o esporte realmente, ele nos traz felicidade e também nos traz, com certeza, vida em dia a dia. Olá, meu nome é Felipe, mais conhecido aí como Filipinho. Vou contar um pouco da minha trajetória no futebol, né? Comecei aí na escolinha de Chuchu, Nego Chuchu. Desde os 10 anos de idade tô lá. Ele que me guiou, né? Trilhou aí meu caminho aí no futebol desde o começo. Passei por algumas bases aí de campo, jogando campeonato baiano, campeonato paulista. Futsal também, fui um pouco no futsal, joguei Taça Brasil. E é isso, um pouco do meu começo foi esse. Começando no terrão do Juca Rosa, que creio que todo napolitano aqui começa lá. E graças a Deus foi tudo trilhando bem, nos caminhos bem. E hoje estou aqui representando minha cidade, mais uma vez, pelo 3º ano seguido.
E é gratificante demais, né? Tá representando minha cidade, onde eu nasci e fui criado. E é um prazer enorme. E agora aí, né, velho, numa grande final, todos os napolitanos sonham com esse momento. Só de estar representando já é muito gratificante e podendo estar numa final, podendo fazer história com essa camisa é muito gratificante. A gente estamos com uma expectativa muito grande. Querendo ou não, viemos do resultado negativo de lá, mas nada morto, nada perdido. Creio que a torcida aqui vai estar casa cheia no domingo para apoiar a gente. E a gente vamos fazer por onde e com fé em Deus vamos trazer esse título para o Nápoles, que a gente merece, a torcida também merece, todos nós merecemos. Meu pior momento, né, foi nesse começo de campeonato, que infelizmente me machuquei, torci o tornozelo. Fiquei aí 2 meses e meio afastado, só treinando separado, fazendo fisioterapia. Agradecer também o pessoal aqui que deu todo o suporte e confiar em mim do início ao fim. E voltei na 6ª rodada contra Itabela, pude fazer um bom jogo. Desde lá venho ajudando bastante a seleção, consegui dar assistência que fizemos o gol e nos mantemos vivos. E é isso aí, graças a Deus estou vivendo um momento muito bom, meio particular no futebol. E é cada vez melhorar mais e mais e poder ajudar minha seleção, minha cidade. E pra essa rapaziada nova aí, velho, se dedicar ao máximo, treinar, que hoje em dia, querendo ou não, o talento é minoria. O que vale muito é o esforço, a dedicação, você se cuidar, desde novinho, se cuidar e nos caminhos certos. Nada de ir pelos caminhos errados, que aqui é o melhor caminho que você pode trilhar, o caminho do futebol. Desejo um futuro brilhante aí para muita molecada que estão vindo aí e que vão representar muito a próxima geração que tá vindo. Tamo junto e é isso aí, vamos para cima. Para quem não me conhece, sou Thiago Soares de Oliveira, mais conhecido como Thiago Moura. Já tive, como eu conversei aqui com os meninos, né? Minha trajetória no futebol, comecei treinando, né, com o professor João Baixinho, depois o professor Pico de Pato e o professor também João Batista, né, mais conhecido como João Traque. E graças a Deus, né, nessa trajetória desses professores, né, que sempre incentivando o futebol e formando cidadãos de bem, tive a oportunidade de ir para alguns clubes de futebol, né, passando por times como Santa Maria de Itibá do Espírito Santo, como Desportiva, o Portuguesa de São Paulo, o Oeste de São Paulo. Nessa trajetória nossa aí, né, do futebol, disputando Taça Rio, Campeonato Capixaba. Então a gente tem uma passagem aí no futebol e, graças a Deus, colhendo frutos e experiências, né, durante esse período. E graças a Deus hoje, né, estamos aqui. E assim, na passagem, que acho que mais assim, me marcou, né, foi em São Paulo, né, que ali morando, tentando, né, almejar algum espaço no futebol, né, algum sonho. Morei de favor, né, com um parente meu, e fiz teste na Portuguesa, né, e assim fui aprovado e comecei a treinar. Então isso aí me marcou bastante aí, que a pessoa que abriu as portas da casa dela sem me conhecer e me deu a oportunidade. E graças a Deus, né, tive essa oportunidade de participar, né, do time da Portuguesa de São Paulo. E a gente sempre tem as pessoas que incentivam, né, para a gente chegar até o nosso objetivo. Meu pai foi um dos maiores incentivadores meu, né, na época. Meu pai trabalhava no comércio e ele sempre era aquela pessoa que sempre me incentivava, sempre mandava dinheiro para mim, para estar me ajudando na despesa, para me estar em busca do meu sonho. Então a gente sempre tem essas histórias que marcam pra gente. Meu pai sempre foi uma pessoa muito incentivadora no futebol. Mas aí a gente
não conseguiu, né, alcançar, né, nosso objetivo, que era ser um jogador, né, profissional. Mas foi bom, foi uma experiência para mim no futebol. Só agradecer a essas pessoas que colaboraram de alguma forma, direto ou diretamente aí, durante esse período. A decepção, né, no futebol sempre é a questão mais de o poder, né, de a gente aquisitivo, de a gente procurar chegar num clube grande e a gente não ter essa oportunidade de apoio, né, que a gente vem de uma família humilde e às vezes a gente não tem a gente não encontra, né, esse apoio de a gente poder chegar com mais qualidade, até melhor, né, condições, como os outros atletas já estão né, adaptados aos seus clubes, né? Então acho que a maior dificuldade nossa foi aquela questão mesmo de condições financeiras, de poder, né, dar uma condição melhor. E o futebol, eu agradeço muito ao futebol, né, primeiramente, né, eu gosto do esporte, do contexto total do esporte, mas o futebol foi de fato que me abriu as portas, né, para chegar, né, onde hoje eu estou. Ajudei, né, durante o meu período aqui em Eunápolis, ajudei bastante, né, o pessoal aí que tem time de futebol, né, dos campeonatos de futebol. E graças a Deus, nesse intermédio aí, né, conhecendo pessoas, né, influentes no meio do esporte, tive a oportunidade de, em 2017, ser superintendente de esporte e ficar 4 anos, né, na superintendência de esporte. E graças a Deus, né, agora, né, esse ano, 2025, tive, né, o convite de fazer parte, né, de ser secretário de esporte do nosso município de Eunápolis. E hoje a gente está tentando, né, fazer um trabalho, buscar melhorias para que possa, né, nosso desportista, né, estar aí, né, em busca de seus sonhos também. A gente que já jogou há muito tempo aqui na cidade de Eunápolis, nós já tivemos várias experiências, né? Eu falo por mim, já tive várias experiências. Já tive experiência de jogar no Clériston Andrade, no Bico de Pato, ali no campo, né, de terrão. E ali a gente tem ser muito feliz, né, de participar de vários campeonatos. E também, né, o nosso estádio, né, o estádio Itamazão, campeonatos fortes, campeonatos bem disputados, pessoal realmente apaixonado por futebol. Ali era sempre só nos campeonatos municipais, sempre lotado o estádio. E a gente ali, né, participando desses campeonatos e tendo essa felicidade, né, de estar jogando os campeonatos tão importantes, quando era o campeonato aqui da nossa cidade. E era forte, né, de muitos times fortes e muitos talentos que infelizmente também não conseguiu chegar, né, ao profissional. E a gente não pode deixar também de deixar um recado importante, né, para nossos jovens que estão em busca do seu sonho de ser um jogador profissional. Primeiramente, temos que ser cidadãos de bens, respeitar pai e mãe, que eu tenho certeza que o objetivo de vocês querer ser um jogador de futebol vai ser com excelência. Não desista do seu sonho, busca de fato, né, o sonho de ser um jogador profissional, mas com muita tranquilidade, muita sabedoria e principalmente humildade. Sem humildade você não chega a lugar nenhum. Então, a esses jovens aí que hoje está querendo ser jogador de futebol, desejo todo sucesso. Eu sou Tatiane, mãe de Leonardo Santana. Tenho uma outra filha também, Alice Santana. Meu esposo, né, que é Fernando Batista. Estamos aí nessa caminhada com o Leonardo, desde pequeno. Ele demonstrou já desde pequenininho, antes de começar a andar, ele já começou a brincar com a bola e dali despertou na gente o interesse, né, de estar colocando ele numa escolinha de futebol. Aos 4 anos nós colocamos ele numa escolinha de futebol aqui na cidade mesmo, em Eunápolis, o professor Cinho, aonde veio acompanhando ele e onde também ele teve a oportunidade de vários clubes estar vendo os vídeos dele, né, e interessando por ele. Ele foi em alguns clubes, fez testes
E aí nós decidimos optar, né, em qual clube levarmos ele, qual seria melhor para a família. E não só pelo talento dele, que a gente foi percebendo e o interesse nos clubes, mas também pela sua dedicação, seu esforço. É um menino muito dedicado, esforçado, não só ao futebol, como também na escola. Um menino que é muito inteligente, né? Muito educado. Então nós tínhamos que fazer algo por ele. Então levamos ele para vários clubes, passou em vários testes e optamos em levar para o Atlético Mineiro, onde ele está. Atualmente estamos lá, ele já tem 2 anos, estamos indo para o 3º ano. Ele está na categoria agora sub-12 e as dificuldades são grandes, né? Que a gente sabe que toda vez que a gente vai para um lugar, um estado diferente, é tudo novo. Mas estamos lá com ele, incentivando o tempo todo do lado dele, né? E falo para outros pais que, se tiver interesse, o filho ver que ele tem o dom especial de Deus, que os pais façam isso também pelos filhos, se dediquem, leve para outro lugar, para outra cidade, para tentar realizar o sonho. A gente não sabe se vai acontecer, mas pelo menos tentamos, estamos lá lutando junto com ele para ele realizar esse sonho de ser um jogador de futebol. E tudo também vai determinar conforme a vontade do Senhor. Se ele disser que é para ser, as coisas vão acontecer. Então a gente entrega na mão dele e confia. Quando eu cheguei lá, foi magnífico. Quando eu passei, cada clube que eu passei, cada etapa, o tanto que eu me preparei para chegar lá, o tanto que eu corri, que eu fui atrás do meu sonho, pedindo a Deus, pedindo que Ele abençoasse minha vida e preparasse o lugar certo para mim estar. E é onde eu estou hoje, que é o Atlético Mineiro. Tive várias oportunidades, mas, portanto, até de logística, de coisas que poderiam nos ajudar mais, a gente foi pra lá, optou por lá. Foi o lugar que Deus optou pra gente ir. Então eu sou muito grato, gosto muito de estar lá, porque é meu sonho, eu quero conquistar e eu vou conseguir, porque Deus está guiando meus passos. Então, desde já, eu sempre vou estar dando meu máximo, correndo atrás da bola, jogando. E também, não só dentro de campo, mas fora de campo, mostrando que o futebol nos ajuda em vários aspectos, tanto em responsabilidade, tanto em disciplina, tanto nos ajuda também na nossa saúde. Então, eu amo tanto esse esporte e vou lutar até o fim para conseguir meu sonho. Eu falo que se você quer mesmo isso, se dedique na alimentação, se dedique também no seu corpo, se dedique a tirar coisas que podem atrapalhar. Então, se você quer isso mesmo, corra atrás, não desista, porque sua hora vai chegar. Meu dia a dia, de manhã eu durmo cedo, umas 8h30, acordo 6 horas, vou para a escola, estudo, me esforço ao máximo para tirar boas notas. Aí depois almoço bem, descanso e vou pro treino. Chego no treino, vou dar meu máximo, vou fazer drible, vou ir pra cima. Terminou o treino, eu vou, descanso, lancho, faço as tarefas, depois janto e durmo. Mas o principal nesse meio tempo, fora de campo, é a alimentação e o descanso. O resto, Deus nos dá. Amo muito e não troco isso por nada. Sim, eu não penso só em mim, eu penso também nos outros. Porque eu quero que todos sintam essa emoção que é estar dentro de um clube grande e estar jogando o que você ama, fazendo o que você ama. E como é que é ser assim apoiado pela família? É muito bom. Faz um diferencial? Claro, é muito bom, porque ajuda, tipo um empurrãozinho, dá um empurrãozinho, ajuda quando a gente estiver em momentos difíceis, que é normal, claro, aí dá uns empurrãozinhos, nos abraça, e aí dá mais força pra gente voltar e voltar mais forte ainda. Sim, o Atlético Mineiro, você tá lá em que categoria? Sub-12. Sub-12 do Atlético Mineiro. Sim, meu 3º ano lá. Aí vocês estão lá em Belo Horizonte? Sim, Belo Horizonte. Na verdade, não em Belo Horizonte, mas na cidade metropolitana, próxima. Santa Luzia. Você tá de férias aqui? Sim, tô de férias aqui na minha cidade natal. Aí o retorno para lá, você tá estudando lá? Sim. Também? A família tá toda lá? Não, só
A família toda da parte do meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. Meus avós, meus tios, minhas tias, estão tudo aqui na minha cidade, Natal. Tá. E qual o recado que você dá aos seus coleguinhas aqui de Eunápolis e que está assistindo hoje aí? Muito incentivo para eles. Muito incentivo para eles, para os seus coleguinhas que estão assistindo o vídeo, tanto os de lá quanto os que ainda não chegaram até lá. Para mim é nunca desistir. Se você quer isso mesmo, correr atrás.